a gente sempre foi muito incentivado e eu cresci nesse meio, audiovisual, enfim, tudo. E aí, quando eu fiz ali os 15 para 16 anos, eu congregava numa igreja na cidade onde eu morava, que tinham que tinha raiz muito forte na arte, assim. Eles tinham, cara, tinha um grupo de dança, tinha, cara, a equipe de louvor deles era incrível, tipo assim, era muito, a raiz na arte era muito forte, Que assim. massa. Era muito legal, assim. E aí eu comecei a me embrenhar ali no meio, né? Comecei a dançar, que aí foi nessa época que eu comecei a dançar na igreja e tal. Fiz balé, fiz teatro, fiz um monte de coisa e, tipo assim, tudo isso voltado pra igreja. Então era sempre assim, tipo assim, Ah, o balé, por exemplo, eu fiz porque eu tinha uma apresentação pra fazer que envolvia muita coisa de balé. Então, assim, enfim, eu fui embrenhando muito ainda mais nessa questão da arte. E com 16 anos eu estava terminando o ensino médio, começando ali a pensar em faculdade e tal. aham. E por outro lado eu era muito viciado em tecnologia, sacou? Muito viciado em tecnologia. Era tipo assim, tecnologia era o meu rolê. E eu acho até hoje, pensando bem assim, eu acho até que o meu rolê com a câmera do meu pai foi mais a curiosidade da tecnologia. Eu acho que nem Hum, tanto a fotografia, sacou? Eu queria saber saquei. como é que aquilo funcionava, enfim. E aí, na igreja e tal, eu entrei para a faculdade de Sistemas de Informação. E nessa mesma época, fazendo a faculdade, eu comecei a aprender as coisas na igreja. A primeira coisa que eu fiz na igreja foi luz. Eu Hum, comecei a aprender luz, tipo assim, a operar a mesa de luz, a montar a luz e tal. Então, tipo, ia ter um congresso, a gente alugava as coisas e montava a gente mesmo, então, enfim. caramba. A gente mesmo que fazia tudo lá com relação a isso. Aí depois eu fui pro áudio, aí fiquei um tempão no áudio também, operando áudio e tal, enfim. E aí depois eu falei pro meu mentor né, nessa época, que era um pastor, eu falei pra ele, falei, ó, eu quero ir pra parte de fotografia, velho, quero ir pra parte de filmagem, de fotografia e tal. Ainda falava filmagem e fotografia ainda. Aham. Aí ele falou, ó, massa, beleza, mas você tem que aprender isso aqui antes. E isso foi muito importante pra mim, porque eu aprendi luz, áudio, pra depois ir aprender foto, filme e tal, enfim. E aí, nesse período, eu tava no sétimo semestre da faculdade. Sétimo semestre da faculdade de TI. Tipo assim, metade do meu TCC pronto. Incrível, maravilhoso, assim. Tudo caminhando, fazendo estágio. Enfim, tipo assim, minha vida estava sendo moldada para a Aham. questão da tecnologia. E aí, um belo dia eu entrei na faculdade, entrei na aula. Quando eu sentei na cadeira, eu senti muito forte a presença de Deus. E Deus falando para mim que não era aquilo que ele queria para mim. Nossa. Tipo assim, coisa de, sei lá, 5 minutos que eu tava na faculdade, sabe? Tipo, eu cheguei, entrei, sentei na carteira. Quando eu sentei assim, eu comecei a olhar pro quadro e começou a me vir aquela coisa, tipo assim, aquele incômodo, sacou? Que eu já tava incomodado hoje, pensando naquela época, eu já tava incomodado, porque sempre fui muito apaixonado por arte. E ir pra tecnologia era um rolê que ia me prender muito, tipo assim, que ia me tirar completamente da arte. E aí, nesse mesmo dia, foi tão claro pra mim, foi tão palpável pra mim o que Deus estava me falando naquela hora, que eu desci, a recepção da faculdade ficava embaixo, eu desci e tranquei a faculdade por conta própria. Isso com 100% de bolsa do ProUni, tipo assim, enfim, mano, aquela coisa toda. Caraca. Mas foi tão forte que eu desci e tranquei a faculdade. Tranquei a faculdade e fui pra casa.